Olá, esse é Diego News, o seu resumo de notícias do mundo dos vinhos e bebidas, e vamos às principais notícias dessa semana. E antes tarde do que nunca, o Vale dos Vinhedos comemora a entrega de uma obra que já começou a ser planejada há 20 anos atrás. Foi inaugurada no Vale dos Vinhedos uma ciclovia de 4,4 km, acompanhando o trecho principal da Estrada do Vinho. A Estrada do Vinho é a RS 444, é a principal estrada que corta ali o Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves e que passa por várias vinícolas importantes, reconhecidas, e muitas vinícolas, uma do lado da outra, que acaba sendo uma rota muito importante para o turismo. A ciclovia, que é um projeto antigo, né, envolvendo a Provale, a Associação dos Produtores dali, tem 2,5 metros de largura, iluminação, paisagismo, e se torna um equipamento a mais para o turismo na região, além de ser uma alternativa para o turista que quer visitar várias vinícolas e, por razões óbvias, não pode ir dirigindo porque quer provar os vinhos. A ciclovia, como eu disse, já era planejada há 20 anos, só foi viabilizada por conta de um esforço envolvendo autoridades locais, política e tudo mais. E agora o pessoal da Provale já anuncia que há aí planos para a expansão da mesma para cobrir uma área, uma extensão ainda maior ali da Estrada do Vinho. E uma nova vinícola lá da região da Bretagne, na França, né? A Bretagne fica ali no norte da França, é uma região que produz muito pouco vinho, não é uma região clássica de produção, mas a produção vem crescendo bastante ali por conta das mudanças climáticas, do aquecimento global. Uma vinícola que está em construção lá, o Domaine Lamballe, encomendou ovos de concreto feitos com uma matéria-prima inusitada. A matéria-prima em questão são conchas das ostras produzidas na região. A costa da Bretagne, na França, produz bastante ostras, ostras de muito boa qualidade, reconhecidas, né, no mercado, e parte dessas conchas, que normalmente iam para o descarte, serão utilizadas na produção desses tanques de concreto, devidamente higienizadas, moídas. Elas entram na composição do concreto, substituindo o agregante mineral, que normalmente é areia, utilizada para dar liga no concreto. No final das contas, no fim da produção, os ovos de concreto com ostras terão aí de 10 a 15% das conchas das ostras na sua composição, uma forma de trazer o terroir ainda para mais perto da produção dessa vinícola. A vinícola Domaine Lamballe está na fase final das suas obras, deve iniciar suas operações em junho e planeja abrir uma sala de visitações e degustações no ano que vem, em 2027. E ainda na França, mais um grande produtor, um grande nome do vinho em dificuldades financeiras. Dessa vez a Maison Pommery, na região da Champagne. A Pommery solicitou a extensão de um débito de 50 milhões de euros por dificuldades com liquidez. A empresa está sem caixa. A Pommery não opera no negativo, ela não opera no prejuízo, ela dá lucro, mas não consegue manter o fluxo de caixa. A empresa é dona de marcas relevantes na região e, além disso, ainda fez um caixa ali em setembro, quando eles venderam para a Lançon a marca Heidsick & Co. Monopoly pelo valor de 50 milhões de euros. Mas isso não trouxe uma solução, pelo menos não uma solução definitiva, para os problemas do fluxo de caixa da empresa. A empresa aponta os altos custos nas matérias-primas, especialmente nas uvas, associada à queda do preço médio de venda, como causas principais do problema, que levou a uma queda de 1,4% no EBITDA da empresa. Analistas do mercado apontam riscos para a estabilidade financeira do negócio, caso a Pommery não apresente um desempenho operacional forte nos meses a seguir. Mas nem tudo são resultados negativos e dá para ter um pouquinho de um otimismo cauteloso também, saindo dos vinhos e indo para cervejas e outras bebidas. A Bembev, o gigante global aí das cervejas, apresentou os seus resultados do primeiro trimestre com o primeiro crescimento trimestral em 3 anos. A empresa global registrou uma alta de 5,8% no seu faturamento e de 0,8% no seu volume geral, sendo que apenas as cervejas tiveram aí uma alta no volume de 1,2%. Esses dados aí apontam que o preço médio pago pelo consumidor cresceu, né? Então tem aí uma questão de premiumização envolvida, uma rota que acaba sendo interessante para a empresa. As maiores altas nas vendas foram no portfólio de cervejas zeros e outras bebidas. Cervejas zero tiveram 27% de alta, enquanto outras bebidas, que é uma categoria que a Bembev chama de Beyond Beer, subiu 37%.
As principais marcas do grupo registraram altas no faturamento, com 16% de alta para a Corona, 14% para a Stella Artois e 39% para a Michelob Ultra. O Brasil, além da Colômbia, da África do Sul e do Peru, foram alguns países que tiveram recordes nos resultados com cervejas, venda de cerveja aí no período. E além disso, também para os vinhos, um sinal de alívio para os países produtores veio com a notícia de que uma corte federal nos Estados Unidos suspendeu as tarifas guarda-chuva que o presidente Trump havia aplicado de 10% em fevereiro. Em fevereiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou que as tarifas que o governo Trump vinha usando como forma de pressão política e de disputa política com outros países eram ilegais. Em resposta a isso, o governo Trump, se utilizando de uma outra lei, aplicou uma tarifa guarda-chuva ali valendo para todo mundo de 10% e que pretendia aumentar para 15%, mas a Corte americana julgou essas tarifas também ilegais. Dessa forma, além das devoluções que o governo americano já tinha que fazer, né, das tarifas que vinha aplicando antes, pode ter que fazer aí mais a devolução dessas tarifas que acabaram de ser derrubadas. Além disso, o governo Trump ficou com menos um instrumento aí de pressão política e comercial em outros países. É certo que o governo federal americano vai recorrer da decisão, mas ainda não há um prazo estabelecido para isso. Até lá, as tarifas seguem suspensas. E falando em resultados, como nós falamos aí da AB InBev, a Diageo publicou também os seus números do primeiro trimestre do ano, com um dado que reforça uma notícia que a gente deu aqui anteriormente, quando nós comentamos a queda nos resultados da Becle, que é o produtor da José Cuervo, devido à baixa na demanda por tequila na América do Norte. Pois os resultados da Diageo apontaram nesse sentido também, com um crescimento modesto no faturamento de 2,3%, mas fortemente impactado por uma queda de 9,4% no faturamento na América do Norte. Essa queda foi puxada por uma queda na casa de 2 dígitos nas vendas de tequila, justamente. Apesar das altas em categorias como cervejas e RTDs, né, os Ready to Drinks, bebidas pré-mixadas. Nos demais mercados, a Diageo registrou uma pequena baixa na Ásia de 0,8% e alta nos demais mercados. Isso mostra para a Diageo um cenário de fortalecimento de outros mercados aí pelo globo e reduzindo um pouco também a dependência do mercado da América do Norte. Agora, saindo de mercados globais e indo para o menor mercado de bebidas alcoólicas do mundo potencialmente, que é a Arábia Saudita. O menor do mundo porque a Arábia Saudita só tem uma loja oficial de venda de bebidas alcoólicas. O conflito no Irã está afetando o suprimento de bebidas em Riad. Essa única loja da Arábia Saudita foi autorizada há pouco tempo, né? Isso foi notícia aqui no Diego News. Fica localizada no distrito diplomático de Riad e originalmente ela era unicamente para atender os diplomatas e agora atende também investidores, gente de alta renda que se mudou para o país, mas exclusivamente estrangeiros, né? Muçulmanos não podem comprar. Pois, por conta dos problemas aí causados pelo conflito no Irã, a cadeia de distribuição logística ficou complicada e está faltando bebida lá em Riad, porque não tem mais chegado suprimentos dos Emirados Árabes Unidos. As restrições na legislação da Arábia Saudita impedem a entrada de câmeras, de fotos, de celulares dentro da loja, mas relatos dos consumidores apontam para prateleiras vazias, com total ausência de vinhos brancos, poucas opções de vinhos tintos e muito caros, algumas poucas marcas de cervejas sendo repostas e cervejas mais simples e mais populares, além da falta de destilados. Sofre aí na Arábia Saudita o público diplomata e o público de alta renda. E uma notícia que fez bastante barulho aqui no Brasil essa semana foi o papelão do cantor Ed Mota lá no Rio de Janeiro por conta da taxa de rolha. Para quem não acompanhou, para quem não estava fora aí da internet essa semana toda, o cantor Ed Mota se envolveu numa confusão num restaurante no Rio, onde, por conta da cobrança da taxa de rolha com a qual ele não concordava, ele saiu do restaurante irritado, arremessando uma cadeira em direção a um garçom. O garçom não foi atingido, mas na saída ele esbarrou num cliente e isso gerou uma discussão com as outras pessoas que estavam na mesa com ele, discussão que acabou aí em confusão, garrafa jogada, gente com a cabeça cortada e tudo o mais. O pessoal que estava ali com o Ed Mota, um dos acompanhantes, é dono de restaurantes inclusive e deveria ser a pessoa aí mais equilibrada para lidar com essa situação, mas não foi o caso.
Nunca é demais lembrar que a taxa de rolha ela está dentro do direito do restaurante. Restaurante não calcula o preço de item. O restaurante está ali para vender tudo. Ele está ali para vender comida, está ali para vender vinho, está ali para vender água. E quando ele deixa de vender o vinho, ele sofre uma frustração de receita. Não existe rolha grátis. Se a rolha é grátis, ela está embutida no preço de outros itens, porque o restaurante não olha para o preço item por item. O restaurante olha para o resultado total. Então, se o restaurante fatura 1 milhão por mês, necessariamente tem que sobrar X limpo no final do mês, que é para cobrir aí gastos, impostos e, claro, a remuneração do dono. Se o restaurante não cobra rolha, aquele valor da rolha ele vai estar embutido no preço das outras comidas, porque não importa o preço da rolha, importa sobrar o X no final do mês. A cobrança de rolha é o caminho pelo qual restaurantes que preferem fazer isso de uma forma mais transparente, sem embutir o preço em outros itens e sem repassar para clientes que não estão consumindo vinho o custo daqueles clientes que estão levando o seu vinho de casa. Se você não deseja pagar rolha, você sempre tem a opção de ir para restaurantes que têm essa prática de não cobrar a rolha, né? Ou teoricamente não cobrar, e também, claro, de beber na sua casa. Em casa a gente nunca paga rolha, mas se você for ao restaurante que cobra rolha, tá ali todo bonitinho, como manda o Código de Defesa do Consumidor informado no cardápio, é a norma. O restaurante é uma empresa privada, não é casa de caridade, e não cabe a você definir as regras de operação do restaurante. E, claro, ainda que o restaurante não cumpra com as normas, ainda que o restaurante não tenha escrito ali no cardápio, ainda que o restaurante pise fora da linha, nada justifica partir para a violência, para agressão física e verbal contra clientes e principalmente contra os funcionários, que é gente que só está ali cumprindo ordens, fazendo o seu trabalho e cumprindo as determinações que partem de uma gestão acima dele. E essas foram as principais notícias dessa semana. Obrigado por assistir. Compartilhe esse boletim, deixa aqui o seu comentário e na semana que vem nós voltamos com mais um Diego News.